A gente trabalha com leis de incentivo fiscal, mas o que é isso, né? Como que isso funciona? Basicamente, existem algumas leis no Brasil que foram criadas que permitem o direcionamento de parte dos impostos para causas sociais. E isso funciona através de uma triangulação. Então, o governo, que é o primeiro setor, ele abre mão de parte dos seus impostos. Então, ele entra com recurso público. O segundo setor, que é a empresa, ela entra com o que ela tem também de muito forte, que é a gestão e a governança. E o terceiro setor, que são as organizações sociais, elas entram com o conhecimento de causa e a realização dos projetos. Então, de certa forma, a gente tem a união do que cada um tem de mais forte do primeiro, segundo e terceiro setor. E as leis de incentivo, elas atuam em várias causas. A gente tem a lei de cultura, que ela é mais conhecida, mas a gente tem o esporte, a gente tem o fundo da infância, a gente tem o fundo do idoso, a gente tem também na área de inclusão para pessoas com deficiência, na área da saúde, na área da reciclagem. Então, tem muitas causas que podem receber esse fomento através do direcionamento de parte dos impostos. Então, é exatamente com esse mercado que a gente atua. Então, o que a gente faz? A gente fomenta o investimento de impacto. Como? Através do direcionamento de parte dos impostos. Então, a Incentive ela foi criada exatamente para facilitar todo esse processo, desburocratizar, simplificar essa jornada que muitas vezes parece algo de outro mundo. Não, é impensável às vezes, né? É viável, né? É acessível. Existe a possibilidade de captar um bom recurso, especialmente para projetos, claro, dentro do enquadramento, né, que precisa passar por todos os crivos da lei, né? E, enfim, mas assim, é um caminho de financiar projetos muito legais que às vezes nem é cogitado. E com o apoio de vocês, dá para viabilizar, né? Fala galera, Alexandre Ferrari aqui. Esse é mais um episódio do Emodecast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Hoje a gente está trazendo um assunto maravilhoso, assim, é transformador, não é exagero dizer. A gente vai entrar no detalhe. Tá aqui com a gente Douglas Nicolau, CEO da Incentive, uma empresa que vem fazendo... não é exagero dizer que um pouco de milagre, assim, de impacto muito legal no mercado, trazendo uma solução, uma possibilidade que talvez poucas empresas, especialmente em moda, pensam, né, em viabilizar. A gente vai entrar em todos os detalhes sobre isso. O Douglas tem muita experiência, a gente acabou de atualizar os números, né? Já captou mais de 500 milhões para projetos relacionados a socioambientais, entre várias áreas diferentes, mais de 1.000 projetos aprovados. E vamos entrar no detalhe. O Douglas tem muita experiência, né, com parcerias estratégicas, com captação, principalmente com leis de incentivo. E nesse caso, Douglas, me ajuda a entender um pouco mais, cara. Como é que funciona isso? Como é que a turma de moda, os negócios de moda também podem se aproveitar, né, dessa possibilidade? A gente vai, inclusive, fazer um anúncio aqui muito especial, né, relacionado ao podcast. Mas, começando do início, assim, como é que funciona? Como é que realmente é possível chegar lá? E, sabe, vamos começar e depois a gente entra nos detalhes. Seja bem-vindo, né, cara? Sem dúvida, cara. Eu acabei nem... É uma honra ter um cara aqui. É uma honra, sem dúvida. Esse tema para nós é extremamente relevante. Estamos bem felizes, assim, de poder dividir esse conteúdo aqui hoje. Não, e a gente tava conversando tanto até agora, eu nem, né? Já tá em casa aqui, velho. Maravilha. Pessoal, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui, falar de algo que a gente realmente acredita e, além de parceiros, a gente acabou se tornando amigos aí dentro dessa jornada. Então, fico muito feliz de poder contribuir também com esse projeto tão bonito que é o Emodecast, que vocês vêm trazendo conhecimento e discutindo e desconstruindo também muitos conceitos. Mas respondendo um pouquinho e botando o pessoal onboarding aqui para o nosso papo, a gente trabalha com leis de incentivo fiscal, mas o que é isso, né? Como que isso funciona? Basicamente, existem algumas leis no Brasil que foram criadas que permitem o direcionamento de parte dos impostos para causas sociais. E isso funciona através de uma triangulação. Então, o governo, que é o primeiro setor, ele abre mão de parte dos seus impostos. Então, ele entra com recurso público. O segundo setor, que é a empresa, ela entra com o que ela tem também de muito forte, que é a gestão e a governança. E o terceiro setor, que são as organizações sociais, elas entram com o conhecimento de causa e a realização dos projetos. Então, de certa forma, a gente tem a união do que cada um tem de mais forte do primeiro, segundo e terceiro setor. E as leis de incentivo, elas atuam em várias causas. A gente tem a lei de cultura, que ela é mais conhecida, mas a gente tem o esporte, a gente tem o fundo da infância, a gente tem o fundo do idoso, a gente tem também na área de inclusão para pessoas com deficiência, na área da saúde, na área da reciclagem. Então, tem muitas causas que podem receber esse fomento através do direcionamento de parte dos impostos. Então, é exatamente com esse mercado que a gente atua. Então, o que a gente faz? A gente fomenta o investimento de impacto.
Como? Através do direcionamento de parte dos impostos. Então, a Incentive ela foi criada exatamente para facilitar todo esse processo, desburocratizar, simplificar essa jornada que muitas vezes parece algo de outro mundo. Não, é impensável às vezes, né? A gente estava conversando lá fora que, cara, existe a legislação, a regulamentação, mas o acesso ele é bem complexo. Perfeito. Não, é isso que eu acho que hoje vale muito a pena a gente gastar tempo explicando, que é viável, né? É acessível. Existe a possibilidade de captar um bom recurso, especialmente para projetos, claro, dentro do enquadramento, né, que precisa passar por todos os crivos da lei, né? Enfim, mas assim, é um caminho de financiar projetos muito legais que às vezes nem é cogitado, né? E com o apoio de vocês, dá para viabilizar, né? Exatamente, cara. Eu acho que é legal para ilustrar um pouco melhor, para o pessoal também conseguir visualizar o resumo da jornada dessa persona, né? Então, vou começar pela empresa, assim. Qual que é a jornada de uma empresa que quer investir através de leis de incentivo, quer acelerar sua agenda ESG, quer potencializar sua agenda de impacto? Então, o primeiro passo é ter um diagnóstico, né? Uma análise tributária, e a gente tem uma solução para isso, que é a nossa calculadora de potencial. Então, ajuda as empresas a falar, quanto que eu tenho para investir em cada uma dessas leis, né? Um ponto importante de destacar é que existem leis federais que usam o imposto de renda, que é o imposto federal, mas também existem leis estaduais com ICMS e leis municipais com ISS e IPTU. Então tem muita oportunidade e que, cara, as empresas desconhecem. Cara, Douglas, assim, tu falou do diagnóstico, né? Excelente ter mencionado, cara. Se alguma empresa, seja nossa cliente, parceira, né, ou que a gente tem relacionamento, quiser buscar mais entendimento sobre isso, nos procurar, bora fazer junto um diagnóstico, levamos para vocês, a gente faz esse tipo de trabalho também? Cara, com certeza faz parte da nossa missão, né? Mudar a cultura de investimento de impacto, né? Mudar a cultura de uso das leis de incentivo, e a gente acredita muito de que o conhecimento é a primeira etapa para isso. E muitas empresas não usam porque não sabem quanto tem na mesa. É o nosso caso, né, cara? Exatamente. Então, as grandes empresas precisam se provocar a respeito disso. Então, a gente apoia, a gente tem uma ferramenta para isso, e a boa notícia é que ela é custo zero, porque a gente, de fato, quer transformar esse mercado, e isso é o insumo para a etapa seguinte, que é a captação de recursos para os projetos que a gente atua. Então, uma vez que a empresa ela tem conhecimento do seu potencial de investimento, a gente segue para uma recomendação de portfólio. É claro que a gente precisa entender quais são as suas diretrizes estratégicas, o que a empresa busca, quais são os territórios que ela tem interesse de impactar, e assim por diante. E aí a gente vai recomendar um portfólio e depois monitorar todo esse resultado para alimentar o reporte ESG, relatório de sustentabilidade e tudo mais. Então, de uma forma muito resumida, entender o potencial, desenvolver um portfólio, investir e depois monitorar todo esse resultado. Cara, uma coisa, já introduzindo um anúncio que a gente vai fazer em breve. Em breve. Segura a ansiedade. Segura, né? A questão é, olhando para isso, parece um processo longo. Né? Cara, não é, né? Claro, depende um pouco do tipo de lei, do projeto em si, mas dá uma ideia, assim, dimensionando, sabe? Esforço para realmente, de repente, ter, então, um certo recurso, sabe? Perfeito. Tudo isso vai depender do nível de complexidade. Então, a gente atende, às vezes, uma empresa que tem um único CNPJ. Então, para fazer o cálculo de potencial para ela é muito mais simples, porque ela tem algo bem mais objetivo. Os dados tributários estão ali muito mais simplificados. Mas a gente atende empresas, por exemplo, que tem 900 CNPJs espalhados no Brasil inteiro, em vários municípios, em vários estados, com uma complexidade tributária absurda. Aí a gente já tem um trabalho muito mais amplo de entender todas as nuances, todas as oportunidades e as leis que ela pode aproveitar. Então vai depender um pouquinho, mas em poucas semanas a gente consegue dar essa diretriz. E a gente gosta muito da regra de Pareto. Não é porque você tem 900 CNPJs, uma porrada de cidade, que a gente precisa olhar tudo. Não, vamos para Pareto. Quais são as 20% das cidades aqui dos estados que recolhem 80% dos impostos e que trazem um retorno muito mais significativo? Então a gente leva essa simplicidade também para que as empresas tenham essa visibilidade. Então, se tiver alguma empresa hoje que está querendo entender um pouco mais esse assunto, acho que o primeiro passo é saber quanto tem na mesa, qual que é o meu budget, né? Para aí sim conseguir desenvolver um plano para aproveitar esse recurso. E eu acho que é legal trazer também um olhar do outro lado da mesa, que é de quem vai criar o projeto.
né? Então, a gente está falando do lado do investidor, que é essa jornada que eu expliquei de forma resumida. Do lado do proponente, que é um termo muito utilizado no nosso mercado, que é quem propõe um projeto para que ele seja executado, ele tem uma jornada mais ou menos da seguinte forma. Primeiro, ele precisa entender quais leis ele pode utilizar, que a gente chama também de diagnóstico. Depois vem a elaboração do projeto, que é, bom, eu tenho a criação de um projeto que tem o objetivo de impacto como fim, então eu sempre tenho um problema social e eu quero resolver esse problema, né, através de um projeto, lembrando essa soma, né, do primeiro, segundo e terceiro setor, e aí eu vou elaborar esse projeto, seja na lei de cultura, esporte, criança, adolescente, idoso, nos exemplos que eu coloquei nas diferentes causas. Uma vez que esse projeto ele é aprovado, ele vai ser publicado, e aí entra a etapa de captação de recursos. Perfeito. Nessa etapa é quando as empresas vão poder direcionar a parte dos seus impostos. Vou fazer um parênteses, a gente não vai aprofundar muito, mas pessoas físicas também podem direcionar a parte dos seus impostos. Então, por curiosidade, também é importante reforçar. Hoje a gente vai focar um pouco mais em empresas, mas quem tiver interesse em pesquisar, vale a pena olhar para também fazer essa ação de responsabilidade como cidadão, de destinar ali para uma causa que você acredita. E uma vez em que é feito, né, esse direcionamento, o projeto recebe o recurso na sua conta, é liberado essa verba para que inicie a execução do projeto. E aí o projeto vai, de fato, colocar aquele projeto de pé. Pode ser um projeto estruturante, CAPEX, né, investimento para botar, por exemplo, uma escola de pé, uma reforma de um hospital, aquisição de equipamentos, desenvolvimento de um laboratório no meio da Amazônia. Tem um monte de projeto incrível. E também pode ser o OPEX, que é o custo operacional para aquele projeto se manter. Então, a operação de uma PAI, ou de uma ala de um hospital, ou de uma escola, pessoas. Então, tudo isso é financiável através de uma lei de incentivo. E um ponto muito importante é que depois que o projeto é executado, é feito a prestação de contas de duas maneiras. Primeiro, ao governo, pela ótica financeira, em que todo aquele investimento ele é efetivamente comprovado, então notas fiscais, detalhamento, enfim, é um documento bem amplo. Só fazendo mais um parênteses, ele começa no dia que o projeto começa a ser executado. A prestação de contas não é para depois do projeto, então todo mundo que realiza o projeto precisa começar no D0, né? O primeiro pagamento já precisa estar no padrão organizado. Não, aí já se perdeu. Exatamente. Aí já se perdeu. Então é muito importante que comece, né, dentro desse processo e, além de prestar contas ao órgão competente, então se aprovado na lei de cultura, vai prestar contas para o Ministério da Cultura. Na lei do esporte, para o Ministério do Esporte, assim sucessivamente. Além disso, vai fazer o quê? Vai fazer uma prestação de contas dos resultados, do impacto para os investidores, que é RI, relacionamento com investidores. Afinal, é muito difícil conseguir um patrocinador e todo mundo quer fidelizar esse cara. Então, assim, a gente segue com essa jornada na sequência. Resumindo, né? Olhando para negócios de moda de uma forma geral, claro que tem a questão do porte para você realmente poder direcionar o recurso através do imposto, né? Então, principalmente grandes marcas, grandes empresas de moda, têm isso muito tranquilamente como uma possibilidade, certo? Aí teria que ver, talvez a gente poderia navegar um pouco em qual tipo de grande marca ou qual tipo de grande empresa aqui poderia realmente, né, se tornar um investidor através do imposto, né? Cara, ótimo ponto e fica essa provocação para todos os ouvintes, porque, em geral, existe uma crença de que só empresas do lucro real, que são as empresas de grande porte, que podem se beneficiar das leis de incentivo. Mas isso não é uma verdade. As empresas do lucro presumido e as empresas de pequeno porte também podem se beneficiar, só que tem uma diferença. A empresa do lucro real, ela pode usar todas as leis. Ela pode usar as leis federais, com imposto de renda, leis estaduais e municipais. As empresas menores, lucro presumido e até simples, que tenham um imóvel e tal, elas podem usar as outras leis. Então, leis estaduais com ICMS e as leis municipais com ISS e IPTU. Então, eu sou uma empresa pequena, mas tem um barracão grande em São Paulo ou em Floripa, que é onde a gente está gravando. Aqui em Floripa, a gente consegue aproveitar 40% do IPTU. Cara, é muito recurso. É 20% para cultura e 20% para inovação. Posso destinar para uma startup. Então, assim, eu tenho um apartamento na beira-mar, eu posso destinar na pessoa física do IPTU. Que legal. Então, assim, tem muita oportunidade legal. E é muito desconhecido. Sim. Então, assim, não se sinta mal por não conhecer, quase ninguém conhece. Sim. Mas eu acho que é por isso que a gente está conversando aqui, cara. Exato.
Um objetivo é levar essa informação adiante, porque a gente, de fato, quer mudar essa cultura e o entendimento do investimento dos impostos como uma responsabilidade das pessoas. Né? Eu já ouvi muita empresa dizendo o seguinte, eu quero investir, como é que funciona, tal, mas como é que eu acho um proponente para fazer o projeto, né? Como é que faz essa conexão da empresa com o terceiro setor para poder desenvolver um projeto? O cara tem que ir atrás? Como é que funciona isso? Cara, a gente hoje, né, a gente está desde 2018 desenvolvendo a Incentive, mas já desde 2011 nesse mercado. Hoje a gente tem uma plataforma, né, que conecta o investidor, quem quer investir em impacto, com quem precisa captar recursos. E a gente tem mais de 300 empresas já dentro desse ecossistema e mais de 4.000 projetos no Brasil todo, né? E aí que entra esse match, né? Então, de um lado, a gente entende com a empresa quais são as suas diretrizes estratégicas. Então, território, causa, tema, quais são os ODSs, o que de fato ela busca. Isso vem lá da sua materialidade, né, da sua estratégia, do seu negócio, do seu core. Então, a gente busca muito conectar isso com a agenda ESG, conectar com o negócio, né? E aí, uma vez feito isso, a gente recomenda um portfólio com projetos em todas as leis que ela tenha potencial. Então, essa é a nossa forma de construir. É claro que a gente, às vezes, tem projetos e eles têm equipe própria de captação, que é complementar ao nosso trabalho, porque a gente vai apresentar para 300, 400 empresas, que é onde a gente consegue acessar, mas ela também vai atrás de outras empresas que tenham fit com essa tese. Então, eu tenho um projeto que atua com modo, como que eu consigo, quais são as empresas, né, dentro do meu ecossistema, os stakeholders, parceiros e outros potenciais investidores que pode eventualmente fazer sentido. Eu acho que uma coisa muito interessante, assim, pensando em marcas, né, negócios de modo de uma forma geral, é assim, sabe aquela coisa que você quer fazer? Sabe, eu tenho aquele projeto que seria maravilhoso, ou mesmo até uma inovação, uma melhoria no processo, uma melhoria... Talvez seja através de uma lei de incentivo, encaixando em uma linha de fomento que faça sentido, que aprove, né, aquele recurso para aquele veículo que você monta o laboratório que você precisa, investe na tecnologia que você precisa, enfim, né, desenvolve aquela iniciativa, aquela inovação que você estava vendo, às vezes está sem orçamento, né, está sem possibilidade, sem conseguir gente para fazer e que agora tu viabiliza através disso, né? Cara, é animal essa reflexão que você trouxe e eu acho que um ponto muito legal que a gente aprendeu ao longo desses últimos anos é que a gente sempre olhava o layer das leis, né? Então, cultura, esporte, criança, adolescente, pararam. E a gente começou a entender que a gente era uma plataforma multicausas, né? Então, a gente é uma plataforma hoje que fomenta investimento na Amazônia. A gente é uma plataforma que fomenta investimento na favela. A gente é uma plataforma que fomenta o investimento de formação de jovens em tecnologia. Assim como, cara, fomenta investimento em startups, em tecnologia, inovação. Também. Fomenta investimento... Parece outro mundo, né? Exato. Mas é super conectado. Fomenta investimento na saúde, fomenta investimento no esporte, fomenta investimento na moda. Né? Então, eu acho que para quem está ouvindo que é um ponto super legal de entender que, óbvio, não existe uma lei de incentivo à moda. Mas existe uma lei de incentivo à cultura, e eu gosto de trazer um olhar da cultura como economia criativa. Economia criativa é uma economia que gera emprego e renda, e que trabalha através da criatividade, e a moda se encaixa nisso, da mesma forma que o design, da mesma forma que a música, da mesma forma que a arte, ela é uma forma de expressão artística, e a moda por si só, ela se enquadra dentro da lei de incentivo à cultura, tanto do âmbito federal, quanto na lei estadual, quanto na lei municipal. Sandrão já pode falar, Sandrão? Não, calma, você está muito ansioso. Tá bom. Ele tem uma boa notícia aqui que o pessoal está querendo contar em breve vocês vão ficar sabendo. Não tem tempo, deixa mais pro final. Tô animado. Senão os caras não assistem mais, vão cortar. Aproveitando, cara, nessa linha assim, a gente estava falando de alguns cases, né, de vários setores, de várias linhas. Seria muito legal, cara, até tangibilizando, né, essa conexão e cara, o que você já viu viabilizando que, velho, muito legal ter participado disso. Projetos incríveis, né? Assim, fala, cara, que animal essa parada. Eu vou trazer alguns exemplos de cases assim e vou dos dois lados, tanto do lado corporativo quanto do lado de organizações sociais. Excelente. Tem um case que eu fiquei muito feliz de ter feito parte e realmente foi muito, muito impactante para a gente. Foi o case do Google, em que eles não usavam lei de incentivo no Brasil por uma diretriz global.
E a gente ficou por 3 anos em conversa e fazendo estudos e mostrando possíveis projetos e costura com outro. E até que a gente teve um C-Level que, cara, comprou, falou, cara, vamos fazer acontecer, e a gente leva para os Estados Unidos e faz uma baita defesa lá na sede. Então, assim, foi um desafio profissional, mas também pessoal. Primeiro que é uma marca admirada, acho que globalmente, cara, uma marca incrível. E por outro lado, poder ter transformado uma empresa que não fazia investimento em uma investidora recorrente é uma satisfação muito legal, e assim. Tem então um outro ponto, cara, que você tá falando de uma empresa global que, cara, agora começa a jogar o jogo do Brasil, né? No Brasil. Exato. Não, e aí um ponto, todos os diretores que a gente lida lá são diretores da América Latina. Eles não usam em nenhum país da América Latina. Então começou no Brasil. Então já tem aí uma visão de futuro que tem um bom potencial. Então esse é um case que particularmente eu gosto bastante. Você pode falar um pouquinho do que era o... Claro. Depois de ter feito todo o estudo potencial, a diretriz hoje da companhia é investimento na formação de jovens em tecnologia e na inclusão digital, né? Então, por exemplo, tem projetos que incluem idosos e pessoas da terceira idade no mercado digital, tem projetos que formam jovens da periferia para o mercado de trabalho em tecnologia, e já vou até conectar com um projeto incrível que eu sou muito fã, que é o Hospital Pequeno Príncipe, que fez um projeto de transformação digital e que recebeu um investimento de outras empresas também. E esse é um case que é muito simbólico e muito impactante. A organização é o hospital. O hospital, isso. Eles que receberam um investimento de um projeto que utilizava a tecnologia para fazer a transformação digital do hospital, para triagem de pacientes, para atendimento. Assim, até melhoria de processo do próprio hospital. Exato. Aumenta o volume de atendimento, eficiência operacional e, no fim do dia, mais vidas estão sendo salvas ali, curadas. Eu ia te perguntar, na verdade, tu já antecipou, que assim, você falou do Google. Pô, o Google, né, é gigante. Aí a galera fica assim, pô, só grande, pô. Não, caramba, o hospital não é uma empresa de grande porte, né? Exato. E ele se beneficiou, né? Então, o Google investiu no hospital, que era o proponente, no caso. Mas lembrando, como você bem pontuou, que empresas menores também podem fazer. Eu destaquei aqui uma gigante da tecnologia, mas a gente tem cases com empresas de médio porte e outras que também começaram a usar a lei de incentivo através desse diagnóstico que a gente realiza. E quando eles destinaram para o hospital, só para fechar esse capítulo, que eu acho que vale a pena destacar, o Hospital Pequeno Príncipe, para quem não conhece, como outros que a gente atende, eles fazem o tratamento de câncer infantil. Em Campinas? Onde? Curitiba, em Curitiba. E é muito louco, cara, quando você visita uma organização como essa, porque assim, às vezes a gente acha que a gente tem problema ou desafios na vida. E você vai numa organização como essa, você sai de lá, você fala, cara, eu não tenho problema. Você dimensiona eu não tenho, meus problemas, os seus problemas somem. Eles simplesmente desaparecem porque você toma um choque de realidade quando você vê uma criança em tratamento oncológico, que você fala, cara, é algo de outro mundo. E quando a gente conseguiu viabilizar esse projeto, cara, você poder ter acesso a isso, a entender o impacto que isso está gerando na ponta, a ter ali o depoimento da equipe, a ver o projeto começando a ser colocado em prática, é algo que realmente dá um gás, dá uma energia para você buscar fazer a diferença. Então, esse é um dos cases que a gente gosta muito. Existem cases que a gente faz com a Paz, que também são muito impactantes. Então, a PAI, para quem não conhece, é uma escola, né, para pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Para quem não visitou uma PAI, cara, você não vai ser o mesmo depois que você visitar uma organização como essa, porque você sai de lá diferente, você enxerga o mundo por uma outra ótica e dando valor muito maior para aquilo que você tem, para o que você é, né? Muitas vezes a gente passa batido pelos privilégios, né? E pelas nossas perfeições. Na correria do dia a dia, a gente só olha os problemas e o cérebro humano tem esse viés, infelizmente. E quando você encontra realidades que os problemas são muito maiores do que o seu, cara, dá um choque que você de fato muda a forma. E isso precisa ser recorrente, tá? Porque depois de um tempo você acaba voltando para a rotina pauleira. É uma bela de uma terapia, né? Cara, eu acho que faz parte de um processo de fortalecimento da nossa rotina de gratidão. Olhando um pouco mais o lado filosófico aqui e um pouco mais espiritualizado, um lado um pouco mais humano, né? Não só o lado profissional, eu acho que atuar nesse mercado, ele te traz uma
uma oportunidade de acesso a aulas imersivas, intensivas de conexão humana que realmente fazem uma transformação. Então, tem projetos em favelas, cara, que são maravilhosos, de que você vai conversar com uma criança, perguntar quais são os sonhos dela, e o sonho dela é uma coisa mais simples do mundo. Assim, de criança, de perguntar, eu nem sabia que eu posso sonhar. Sabe? E você poder oferecer um curso, oferecer a ela entrar num laboratório de computadores que, cara, ela sempre sonhou. Então, assim, exatamente, você consegue ali oferecer aquela oportunidade. Tem um projeto que eu adoro, que é em BH, que é o IPPE, que ele é um instituto de empreendedorismo para a terceira idade. Olha que louco isso, cara. E eu acho muito louco, porque... com a nossa pirâmide etária, assim, invertendo agora, velho, isso vai ser ainda mais legal, né? Exato. Não, e várias pessoas... Se o João tivesse aqui, ele já ia me zoar, né? Eu sou o velhote da humor, bota o Sandro aí nesse... Certeza. Não, e é muito incrível, porque uma das questões que são mais prejudiciais para o envelhecimento acelerado, né, ou até para várias questões de doença, é a ausência de uma vida social ativa. E o empreendedorismo, ele exige que você tenha essa troca, senão não vai para frente. E é muito legal porque eles têm aulas, eles têm imersões, aí eles montam squads com pessoas mais jovens, e aí criam startups com 65, 70 anos. É muito legal, cara. É muito legal. Nunca sonhou. Exato. Né? E ali tem a oportunidade de evoluir nisso, né? Então... Tem muito projeto bacana. Tem projeto na Amazônia, cara, que eu tive a oportunidade de conhecer o Museu de Ciência da Amazônia, lá pertinho de Santarém, que é no Alté do Chão, um lugar especialíssimo, assim, maravilhoso, que foca na biodiversidade, que está criando o maior catálogo e acervo sobre a biodiversidade na Amazônia, que é um museu espetacular, que forma jovens e contribui com a economia local, formando novos empreendedores. Cara, tem muito projeto legal. Que da hora, cara. Eu só um paralelo filosófico ali, eu fiz um workshop com o Mário Sérgio Cortella um tempo atrás, e ele trouxe muito essa coisa do jornalismo atual, da comunicação atual. Cara, vender tragédia da audiência, contar história ruim, gera clique e tal, não sei o que lá. E eu sempre falo, cara, tem tanta coisa boa no Brasil, né? Tanta gente fazendo coisa tão legal e a gente não tem acesso, né? O jornalismo, a comunicação, não... Eu queria que ele passasse o dia inteiro contando os cases de coisas muito legais que tem. O terceiro setor faz coisas assim maravilhosas no Brasil inteiro. Eu conheço alguns projetos. Cara, mas a gente está aqui, né, tentando amplificar essa conversa e também buscando, né, a audiência, a galera que está aqui, pensar nisso, né? Porque é justamente através de iniciativas que a Incentive consegue apoiar que essas coisas são viabilizadas, né? E assim, até entrando um pouco no nosso setor, né, quem trabalha no mercado de moda sabe que o mercado é taxado como um ofensor né, o ESG, né, quando se fala de um mercado extremamente né, que gera muito... Tem impacto, com certeza. Impacto, poluição, maiores, tal. Como é que você vê como é que a gente... Hoje o nosso apelo aqui é, né, de como que a gente conecta essas empresas, né, ter esses recursos para trazer melhorias, né, gerando impacto de fato, né? Tem uma coisa que existe vamos dizer um preconceito, né? No mercado de moda se fala muito que o marketing ele é muito ativo, né, discursa muito, mas de efetivo de fato, assim, de projetos estruturados, a gente vê muito pouco no mercado de moda hoje. Então, hoje para mim, assim, eu trabalho mais de 30 anos no mercado de moda, esse episódio para mim é muito relevante, eu sou um cara que sou envolvido em projetos sociais também, então eu viro uma missão nossa aqui da Umode também de como é que a gente vai trazer os nossos clientes, trazer o mercado que a gente conhece para de fato viabilizar essas coisas lindas que a gente vê. O Douglas mencionou, né, o diagnóstico no começo e, cara, a gente naturalmente estende a mão para qualquer, né, empresa que estiver buscando entender mais e tal, até para a gente, de repente, contribuir para a formação de um projeto, seja de eficiência, de operação, enfim, tem uma gama gigante, né? Que é possível de viabilizar, né? Cara, eu acho que essa soma de forças, né, e o Molde, Incentive junto ao mercado da moda tem um potencial enorme. Antes de falar possíveis projetos que a gente pode co-criar junto a essa rede de empresas e de parceiros, eu só vou fazer um parênteses bem rápido sobre o conceito de ESG e filantropia,
né? Por quê? Porque essas duas agendas são importantes, mas o nosso papel é tentar trazer todo esse investimento incentivado mais conectado à agenda ESG. E eu vou explicar qual que é a diferença. De forma muito simples, para não entrar muito em questões técnicas, mas o ESG, ele está conectado ao negócio. É business, é resultado, né? E aí, quando a gente olha por essa ótica, tem que estar conectado ao core da companhia. KPI ali, tem que estar ali conectado ao core, tem que gerar resultado. E isso vem da onde? Vem da materialidade. Então, assim, quais são os temas materiais que a empresa tem de impacto, né? Qual é a materialidade da companhia? Então, para uma empresa de combustível é uma coisa, para uma empresa de transporte é outra, para uma empresa de moda é outra. Né? Então, quando a gente olha quais são os temas materiais da moda, a gente precisa ter... E vai variar também dentro da cadeia de moda, né? Desde a indústria têxtil para a galera que é mais marca mesmo. Perfeito, enfim. Perfeito. Porque o ESG nada mais é do que você mitigar os problemas, ou melhor, você mitigar e reduzir os impactos negativos e você potencializar seus impactos positivos. De forma resumida, um pouco mais objetiva. Dentro das 3 dimensões, óbvio, né? Meio ambiente, social e governança. Então, o nosso papel é tentar conectar projetos sociais e ambientais ao negócio, ao core. Isso é ESG. Quando, por exemplo, uma empresa de moda investe num projeto social que não é no seu território, que não está ligado à sua materialidade, mas que é um projeto bacana, isso é filantropia. Então, se não está conectado com a materialidade, com o negócio, é filantropia. É importante? Definitivamente. Não estou aqui fazendo mérito de valor, o que é melhor ou pior. Só estou dizendo que o nosso papel é tentar conectar mais o investimento incentivado com o negócio. Por quê? Porque não adianta só ter uma narrativa bonita e algo romântico. A gente precisa mostrar para a alta liderança resultado, porque é um puta desafio, desculpa o francês, conseguir que as empresas priorizem isso na agenda, cara. Tem que equilibrar, sim. Tem que equilibrar. Então, assim, a pergunta é, quais são os objetivos estratégicos da companhia? Legal. Quais são os temas materiais? Legal. Quais projetos sociais vão contribuir com esses objetivos estratégicos? E é aí que a gente entra. Então, de uma ótica mais estratégica. E aí, sim, quais projetos podem ser criados? Né? Não, você falou uma coisa muito relevante, porque, assim, empresas de moda que tem uma área focada de ESG, que trata, são poucas, dá para contar nos dedos, né? Então, assim, é o que você falou, cara, botar essa agenda dentro da empresa, tem tantas outras prioridades para fazer, ou seja, tem que gerar valor de fato para fazer sentido todo esse esforço que a gente vai... Mas reforçando uma coisa, não é porque não há essa... estrutura interna voltada para ESG que não dá para aproveitar essa oportunidade. Sim, não, né? lógico. Exato. Não, mas talvez seja um jeito de evoluir nesse sentido. Que ele trouxe a coisa de conectar o negócio, porque isso passa a ser relevante, né? Porque... Exato. Um projeto de uso de lei de incentivo para as empresas que estão nos ouvindo, assim, é um projeto de empresa, não é um projeto departamental. Então, a empresa, ela não é só a área tributária, ou só a área ESG, ou só a área financeira. Você envolve a alta liderança, você vai envolver a área jurídica, a área de sustentabilidade, responsabilidade social, enfim, você tem ali, você precisa desse engajamento de várias áreas. E aí volta ao tema principal, você só consegue priorizar isso em várias áreas se você de fato tiver resultado. Sim, então, por isso, um pouco dessa fala de que o que a gente está falando aqui é de investimento estratégico, é resultado, é meta. Só que usando uma ótica do social e do ambiental para contribuir para a companhia, óbvio, no longo prazo. Então, só trazendo esse contexto, porque quando a gente fala disso, projeto social, acha que é uma caixinha fora do business. E a gente gosta de trazer isso para o meio. Para o core. E aí eu vou dar alguns exemplos do que a gente consegue fazer na moda, que eu acho que aí tangibiliza. Chegou a hora. Daqui a pouco você vai... Então, assim, existem projetos, por exemplo, de formação de pessoas em vulnerabilidade para a área da moda, de costureiras, de mulheres para artesanato, de formação de mão de obra, de capacitação, em que você cria um projeto numa área vulnerável e forma esses profissionais para depois passarem ali em processos seletivos na sua empresa ou em outras empresas da moda para mudar a vida, para realmente ter uma transformação. Nesse setor é
é um buraco, né? Não, é um sim, eu ia trazer enorme. isso agora, assim, a gente ouvindo as empresas hoje, assim, a dor de... Existe até um KPI importante das empresas, que é quebra de carteira de entrega, de produção. A mão de obra, eu escuto isso aqui em Santa Catarina direto, pô, a mulher era costureira, a filha já não quer ser mais costureira, né? Então, a mão de obra, quando se fala de costura, é muito escassa no Brasil inteiro. Então, ter uma oportunidade dessa de unir o útil ao, né, como fala, o útil ao agradável é um caminho maravilhoso. Sem dúvida. E o principal KPI, né, a métrica de sucesso de um projeto como esse, não é nem a nota dessa mulher ou desse homem no curso e tal, é a taxa de empregabilidade. Sim. Né? Então, assim, é um projeto com foco em empregabilidade. Né? Então, geração de emprego e renda, que é o melhor projeto social que pode ter no Brasil, que é gerar emprego e renda e, de fato, ter uma renda incremental. E tem muitos outros projetos, dá para trabalhar com economia circular, que eu acho que é um tema que, cara, cada vez mais vai ser necessário, até para reduzir os impactos negativos que a moda tem no meio ambiente, outras questões que vocês conhecem muito melhor do que eu, mas que é um tema extremamente relevante a ser discutido. A gente tem projetos de exposições, de desfiles, projetos que conectam design com moda, projetos que conectam tecnologia com moda, projetos que vão democratizar o acesso à moda. Então, tanto atividades meio, como formação e outros temas que vão ajudar a potencializar a cadeia produtiva da moda, quanto projetos fim, em que vão democratizar o acesso e aumentar a visibilidade de temas que são importantes, né? Contribuindo para que alguém saia da miséria e alcance a dignidade, mas também contribuindo para que alguém que já tem ali uma condição financeira um pouco melhor consiga se desenvolver mais e alcançar resultados positivos dentro da sua carreira. Então, eu acho que a lei de incentivo, ela vem com esse papel de financiar, até fazendo uma breve analogia, quem está acostumado com startup, mercado financeiro, cara, é um pouco do venture capital do social, em que a gente tem ali um projeto que já foi validado, né, um MVP, já tem ali um projeto piloto rodando e busca na lei de incentivo, né, o seu funding para escalar esse impacto e conseguir transformar muito mais vidas no fim do dia. Eu não vou roubar a tua ideia, eu vou pedir para você repetir a ideia que você deu pra gente para entrevistar uma pessoa. Isso é, assim, fabuloso. Nós vamos colocar em prática e, assim, ó, escutem essa ideia que ele deu pra gente, porque se você conhecer alguém nesse perfil, nos avise que a gente vai chamar para uma entrevista aqui no Modcast. Conta pra nós a ideia que você deu, que eu achei maravilhosa. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui e a gente sempre tem muito a aprender com os empreendedores, com profissionais que já têm uma carreira muitas vezes admirada, né? E que tem uma grande visibilidade e óbvio que é muito importante acompanhar esse tipo de trajetória. Mas ao longo dos últimos anos a gente também teve contato com pessoas muito simples e pessoas que saíram de uma situação de extrema vulnerabilidade para uma situação de dignidade, que eu acho que esse é o grande X da questão do Brasil, né, em que a gente gostaria de eliminar a pobreza a ponto de que todos tenham dignidade, né? O Edu Lira fala muito isso, eu sou um puta fã do cara, o cara é incrível. Dito isso, a gente brincando aqui, eu falei, cara, por que não trazer alguns convidados dessa outra ótica, né? Por uma outra perspectiva da moda, de como a moda está transformando vidas, né? Em que pessoas saíram da favela e conseguiram mudar para um ambiente mais seguro, atuando, trabalhando, gerando riqueza ali. Missão dada é missão cumprida. Maluco, né? Missão dada é missão cumprida. Nós vamos fazer essa parada. Tá aqui o compromisso. Bora. Fico feliz aí que tenha ecoado a provocação. Cara, é bom demais. Mas assim, acho que o mais importante do episódio hoje primeiro, a gente desmistificar que, cara, isso não é de outro mundo, isso é super viável, tem um passo a passo, dá para chegar do outro lado, não é algo difícil nem para grandes empresas, nem para pequenas empresas. Quer dizer, não de forma pragmática, você consegue dar um valor de faturamento ano de uma empresa que você fala, cara, a partir desse valor é muito viável fazer alguma coisa, não? Eu prefiro não dar essa resposta porque pode enviesar de novo. Às vezes uma empresa pequena que tem um barracão enorme, que paga um alto volume de IPTU, aí ela não vai nos procurar por conta disso. Porque se ela pagar 100 mil reais ali de imposto,
É 40%, é 40 pau do IPTU que ela pode destinar. É muita coisa. Para um projeto social é muito dinheiro, é absurdo. Então, às vezes, a gente entra nessa questão de tamanho. Desculpa, Sandro, mas eu prefiro não enviesar aqui para que a gente tenha realmente uma busca ampla de todos os interessados. Mas é interessante, assim, porque além de, né, em vários projetos com recursos de 40 mil, por exemplo, você já consegue fazer muita coisa, as leis de incentivo, né, elas amplificam muito mais do que 40 mil a possibilidade de captação. Né? Então, indo para um outro viés, cara, o que é um projeto que você consegue chegar com uma lei de incentivo, por exemplo, do ponto de volume de recursos, sabe? O orçamento médio aí que a gente pode perceber nos projetos é de 100 a 1 milhão de reais. Tá? Um projeto social médio. Existem os projetos, em especial no âmbito da saúde e de museologia, que tem um orçamento muito maior, superam, né? Que é 40, 50, 60 milhões por ano, por toda a estrutura. Você imagina manter um MASP, imagina manter um hospital, imagina, enfim. Aí você tem uma outra categoria de projetos que eles são considerados como planos anuais. Olhando para a moda, assim, de uma forma generalizando, né? Pode ser que tenham projetos mais específicos, naturalmente, mas seriam em torno de 100 a 1 milhão a possibilidade de recurso de acordo com o projeto, obviamente, né? Eu acredito que sim, mas é importante destacar que isso pode ser escalável. Então, vou voltar ao projeto de formação. Cara, a gente faz um piloto, já tem um piloto que a própria empresa financia com verba própria, hipoteticamente. Legal. Então, já tem um piloto validado. Esse é o melhor projeto, que já tem operação, já sabe fazer, já tem orçamento, já tem estrutura, já tem o know-how. É mais fácil de defender isso. Exato, porque o melhor budget não é da ideia para o MVP. Funciona, mas é mais trabalhoso e você vai ter que validar aquele projeto. O melhor caminho para usar a lei de incentivo é, cara, já tem um projeto validado, eu quero escalar. Né? Então, cara, eu quero ter uma unidade de formação, agora eu quero ir para uma por capital. Quero ter 27 unidades de formação no Brasil. Aí a lei de incentivo ela é perfeita. Porque aí você consegue fazer 1, 2, eu vou fazer 5 por ano, você tem essa perspectiva de escala e você tem o financiamento recorrente. É claro que o desafio não está só na aprovação, mas principalmente na captação de recursos, que é no engajamento de investidores para que de fato esse projeto saia do papel. Só para ver se eu entendi 100%. O que a gente está falando aqui é que talvez você consiga pegar uma aprovação e uma captação para uma unidade, depois pegar para outra, para mais duas, e isso, né, ano após ano, assim. Exatamente. Eu estou falando aqui de um custo médio por projeto, mas existem proponentes que têm 10, 20, 30 núcleos. Cada núcleo é um projeto, e aí você tem um orçamento muito mais robusto. Então, estou trazendo grandes números aqui, mas eu acho que não gostaria de limitar nenhuma... Né, nenhum projeto é pequeno demais, nenhum projeto é grande demais que não possa ser potencializado. Só para fechar, você pega um hospital que tem, cara, um orçamento de 500 milhões de reais. A ala pediátrica e a ala geriátrica, ela pode ser financiada. Talvez 100 milhões por ano do hospital vai ser lei de incentivo. Os outros 400 milhões tem vários outros orçamentos. Mas parte disso, relevante, pode ser através de lei de incentivo. E eu acho que dentro do âmbito da moda, vocês comentaram sobre o marketing relacionado à causa, um caminho em que a empresa não apenas comunica, mas ela se torna relevante na vida dos seus consumidores e cada vez mais o mercado está expandindo a sua consciência para um olhar atento a respeito disso. É importante comunicar, é importante construir projetos que de fato transformam para você ter um storytelling, para você ter uma narrativa forte. E na moda, até foi uma coisa que a gente conversando, né, ao evoluir juntos, o que acontece? Cara, tem todo o aspecto de cultura. E no Brasil, especialmente, tem a questão da cultura local, né? E muitas vezes, inclusive, a gente sabe muito bem, né? As marcas têm muita dificuldade de conversar com as diferentes, né, brasilidades, né? Que é realmente muito difícil porque é super complexo. Agora, você trabalhar isso justamente com leis de incentivo e talvez fazer um projeto específico para o local lá, atendendo o local, enfim... E, cara, já dá pano pra manga, dá pra pensar muita coisa bacana, sabe? Com certeza. Não, e tem alguns cases, né, no âmbito da moda, a Malve, o Instituto Malve faz um trabalho maravilhoso, que enfim, super consciente, usando todas as leis de incentivo, todos os olhares. Aí, Gabriela Lima, lembramos de você. Ó. Então, fica aí uma referência, um case de sucesso, definitivamente, no âmbito da moda, como uma empresa consciente que vem fazendo um trabalho muito legal. Tem o da Electrolux que você contou. Tem um projeto legal que a gente fez há alguns anos,
que aí já é um olhar mais para democratização do acesso. A Malve acho que tem um olhar mais social e o que a gente fez é mais na parte de visibilidade, que é um pouco de como a gente conecta de novo a empresa, o core negócio com o impacto, né? E como a gente traz. Então, dentro da ótica de economia circular, a Electrolux e o São Paulo Fashion Week, a gente conectou essas duas grandes marcas e fez o primeiro desfile de moda no São Paulo Fashion Week com roupas já usadas, né? E toda a narrativa era, roupas que foram lavadas e bem cuidadas com as máquinas da Electrolux estão tão bem cuidadas que podem serem até pro São Paulo Fashion Week. E aí, então, uma conexão muito boa do corpo. Né? Exato, cara. Então, assim, esse é o desafio, né? Esse é o nosso papel. De novo, a filantropia, ela é importante, mas um projeto, quando ele traz o core business, quando ele traz, ele conecta com a essência da empresa, o destaque na alta liderança, né? Então, quem está ouvindo aqui que é da área de sustentabilidade, da área de inovação, quando você levar isso, né, para o board, para o C-Level, um projeto redondo que a gente construiu junto, incentive o Mold e o seu time, pode ter certeza que vai ter um destaque, uma relevância muito maior para a diretoria. Sem dúvida. Até porque, quando a gente fala de inovação, de forma inicial, um grande desafio que a gente tem é budget. Exato. Né? Ponto. Né? O budget para inovação raramente é muito grande, né? A não ser em casos muito raros, né? Muito específicos. Então, você chegar com um projeto de inovação, mas que já tem uma possibilidade de financiamento, né? Um recurso ali viável de ser alcançado, que dá o apoio que precisa, a chance de aprovação é completamente outra. E essa é uma provocação muito interessante que a gente gosta de trazer. O objetivo é criar um projeto tão bom que seria financiado com verba direta. E aí ele tem um plus que pode usar a lei de incentivo. Perfeito. Né? Que esse é o grande papel desse trabalho, incentive o Mold e o setor de moda como um todo, para que a gente crie projetos realmente relevantes, projetos que vão impactar o território, que vão impactar a sociedade, que vão ser importantes para a companhia no longo prazo e que eles teriam interesse de investir com verba própria, mas a gente tem uma boa notícia que é que a gente consegue fazer isso a custo zero. É tipo assim, cara, muito legal, seria irado, mas meu orçamento é restrito. Não, calma aí. Isso já está resolvido no próximo slide. Tem uma possibilidade aqui. Legal. Quer contar a novidade? Pode contar. Tu não quer fazer isso? Deixa eu fazer a volta, então, e aí tu me ajuda. Enfim, né, não à toa a gente trouxe o Douglas, a gente tá numa jornada com todo o time, né, eu tava mencionando, a gente, né, teve atendimento de uma turma lá do Gustavo, da Cris. Excelente atendimento. Foi sempre muito legal. Os caras são... A gente pode ficar tranquilo que, né, conectando agora com a Incentivo e abrindo esse convite, inclusive, para todo mundo, né, cara, a gente tá levando uma empresa que a gente, testou, né, fez junto, pensou junto, passamos por esse ciclo, né? E aí, muito curioso, porque foi a minha vivência também. Eu não tinha pensado de jeito nenhum, cara, será que a gente, como o U-Mold, né, tem a possibilidade de, através de uma lei de incentivo, viabilizar um projeto tão bacana que a gente, né, idealize, vem construindo e tal? Cara, e aí, com a ajuda de vocês, a gente foi gradualmente entendendo, tem como, tem essa linha, dá pra gente usar, né, esse aspecto, a gente encaixou na questão mais cultural, bem como você trouxe, né? E aí, olhando as possibilidades de inovação e evoluções que a gente queria desenvolver na tecnologia e, né, na forma que a gente trabalha com o conceito de moda na U-Mold, a gente viu várias possibilidades. Aí, né, até elencamos, tem mais umas ali que a gente vai talvez explorar, tá? Mas uma delas ficou óbvia pra gente começar e a gente deu o primeiro passo. E, cara, enfim... Oficialmente, né? A gente está fazendo essa captação para potencializar o que é o nosso... Como a gente pode chamar? O Moldcast para nós é o nosso brinquedinho que de fato virou um negócio muito legal e assim, e a gente está muito feliz porque a gente vai conseguir de fato trazer uma escala para o nosso podcast muito maior. A gente quer levar esse conteúdo para as universidades. A gente vai fazer audiodescrição, a gente vai fazer leitura em Libras para trazer essa acessibilidade, trazer essa contribuição maior para a educação e a gente está muito feliz. De uma forma clara, pessoal, o U-Moldcast a gente conseguiu a aprovação da Lei Rouanet, sim, Lei de Incentivo à Cultura, através da ajuda da Incentivo. Sim. Muito obrigado, né? Acho que oficialmente a gente agora pode dizer que fomos aprovados, agora a gente entra no processo de captação. Exatamente. Né? Que é justamente aquela etapa 2, né? Uma vez, não sei se é 2 exatamente, mas depois do projeto aprovado, da construção.
E aí a gente deixa até o convite aqui aos nossos ouvintes, parceiros, né? A gente agora vai começar essa fase de ir atrás dos patrocinadores para a gente viabilizar de fato esse projeto. E a gente vai mostrar no detalhe. E aí, como tem a lei de incentivo, né? E aí agora tu me ajuda a esclarecer quais são os impostos, né, que são direcionados através da Lei Rouanet, né, que podem viabilizar isso. Não vai sair do orçamento de investimento em mídia. Não, né? não vai. Vai sair de um gasto que hoje já existe, Exatamente. que é de um recurso que vai para o imposto. Exatamente. Né? Então, cara, isso é muito legal. Cara, primeiro eu fiquei bem feliz que a gente conseguiu aprovar esse projeto. Acho que vocês vêm fazendo um trabalho muito sério aí dentro do setor e contribuindo para que mais vidas sejam transformadas através da moda, e eu acho que é isso que a gente quer potencializar, né, ampliando o alcance do YouModcast. E aí, 2 pontos que eu acho que são importantes destacar. Para quem tá ouvindo e fala, pô, mas projeto, podcast, né, moda, como que isso funciona? Então, existem algumas linguagens artísticas dentro da economia criativa, como audiovisual, fotografia, o próprio podcast, que ela por si só é uma linguagem artística. E aí você tem uma flexibilidade maior com o tema que você quer criar. Então, eu quero criar um documentário sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente. Você pode, porque o próprio audiovisual, ele é uma linguagem artística. E a gente conectou 2 áreas da economia criativa, que é o podcast e a moda. Então, ficou muito fácil ali a gente conseguir fazer. E aí, reforço, muita gente que atua no mercado da moda nem imagina que moda está dentro das principais categorias das leis de incentivo à cultura. É o que eu relatei. Eu não tinha ideia, cara. Que Exatamente. Então, tem muita oportunidade para quem trabalha nesse setor trabalhar com as leis de incentivo à cultura de uma forma mais inteligente, mais estratégica, né? De fato, voltando aí, conectado ao negócio. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quais são os potenciais investidores, né? Então, a Lei Federal de Cultura, obviamente, ela trabalha com o imposto federal, que é o imposto de renda. Para isso, são as empresas de grande porte, as empresas de lucro real, que tenham um resultado positivo no ano e, consequentemente, estejam apurando lucro e aí sim recolhendo o imposto de renda. As empresas, elas geralmente apuram trimestralmente ou anualmente o seu imposto. E aí a gente consegue aproveitar até 4% do imposto de renda para destinar para vários projetos culturais e, com certeza, o YouModcast vai ser uma boa escolha dentro dessa decisão, porque ele atua no core, ele se relaciona com o mercado, ele fortalece as relações com stakeholders, ele traz visibilidade positiva, traz ganho reputacional, né? Então, eu acho que tem vários elementos que são importantes. Existem alguns desdobramentos, como foram bem pontuados, de impacto, então, de inclusão, de acessibilidade, de educação, né? Então, levar para universidades, levar para as escolas, levar para pessoas em vulnerabilidade. Então, como democratizar o acesso a um conhecimento cultural que pode, no fim do dia, gerar emprego e renda e mudar vidas. No fim do dia, essa é a missão de um projeto como esse, de um projeto cultural, de um projeto que tem, na área da democratização, às vezes, inspirar, né? Levar uma pegada mais transformacional, não só através da arte, mas também através do conhecimento. Perfeito. E uma empresa, né, que se associe, nos ajude através da lei de incentivo, ela apoia isso, né? E ela é levada junto com o projeto, né? Então, a gente ainda está evoluindo, né? O que seria o Media Kit, né? O que cada parceiro realmente vai ter de recompensa, né? Dado que está apoiando, pô, como é que vai aparecer? Vai aparecer a marca, sabe? Isso é uma coisa que a gente vem construindo, né? Vem estudando como fazer da melhor forma. Inclusive, estamos abertos, né? A pensar juntos como fazer isso para potencializar, né, tanto o YouModcast, através do recurso, quanto também, claro, o parceiro que estendeu a mão e trouxe, né, o recurso para a gente viabilizar. Então... Ótimo ponto, cara. Acho que cabe complementar, existe na própria legislação, ela define quais são as contrapartidas que podem ser oferecidas aos investidores. Eu acho que isso é um tema muito importante, porque é ali que mora a regra ética, no sentido de, cara, oferecer aquilo que é permitido e que faz sentido, que tem coerência. É óbvio que a gente não pode oferecer algo que vai beneficiar a empresa e que está fora do interesse social, perfeito. Né? Mas a gente pode sim oferecer algumas entregas que fazem sentido também para a sociedade, que agrega para a sociedade, agrega para a empresa e agrega para o projeto. Então, pensando aqui, até conectando a minha ideia, a empresa que investir pode ter alguns colaboradores ali que tiveram a sua vida transformada, entrevistados aqui no YouModcast.
Perfeito. Que é uma Então, contrapartida super legal. Exatamente, que faz sentido para a empresa, faz sentido para a sociedade, faz sentido para o projeto. Então, conectando um pouco do que a gente conversou aqui. Então, é uma contrapartida que faz sentido para ela. Podem ter a visibilidade de marca, porque é permitido na legislação, isso não gera nenhum prejuízo para nenhuma das partes. Perfeito. Então, a ideia é sempre ter esse olhar, e a gente cuida muito disso, em garantir que todos os acordos, todas as contrapartidas estejam 100% dentro daquilo que a lei exige ou permite. Então, é algo que a gente olha com bastante carinho, até porque todo esse trabalho tem que ser parte da solução e nunca do problema. Perfeito. Legal. Deixa eu fazer uma chamadinha aqui, aproveitando, pessoal. Se você está vendo esse episódio, talvez, né, apesar de a gente ter entrado em vários temas e tentar detalhar um pouquinho mais, naturalmente vai ficar um monte de dúvidas. Aproveite, faça o seu comentário. A gente puxa você, de repente, para, né, elaborar depois a pergunta se a gente não conseguir responder da melhor forma. Mas aproveite o ponto de conexão para, né, comentar. A gente vai estar no YouTube, vai estar nas outras plataformas também, Spotify, dá para comentar e tudo mais. Não deixe sua oportunidade passar, né? A gente tem a conexão direta aqui com uma das pessoas que mais podem nos ajudar e te ajudar a entender e aprofundar mais sobre isso. Então, né? Não deixa essa para fazer outro o jabá momento. dele depois, como é que as pessoas acham ele, entra no site da Incentivo. Com certeza. Eu acho que até dá pra aproveitar, cara. Quer puxar isso? Faz o teu jabá aí. Cara, vou convidar, pessoal, a conhecerem um pouco do nosso trabalho. Incentive.me, Incentive com V mudo. Né? Podem jogar no Google, aí nas redes sociais. A gente tem todas as redes sociais também, Instagram, LinkedIn. Eu utilizo mais o LinkedIn e produzo bastante conteúdo a respeito do tema. Então, quem quiser me acompanhar ali também é Douglas L. Nicolau. Né? Então, Douglas Lopes Nicolau, mas é só no LinkedIn, Douglas L. Nicolau. E eu, particularmente, sou muito fã desse assunto. Então, não me cansa responder, trocar ideia, falar. Tem uma provocação que eu acho que é bem interessante, né? Os impostos existem há mais de 5.000 anos. Né? E há poucos anos em que a gente tem a liberdade de escolha, enquanto sociedade, para decidir como investir esses impostos. Né? A lei mais recente, a lei mais antiga, desculpa, é a Lei de Cultura de 1991. Então, assim, pouquíssimo tempo dentro do marco histórico, cara, 5.000 anos de impostos, né? 3.000 anos antes de Cristo, tava lá já o boletim. Não tem jeito. Atualmente, então... cara, boa parte com você nem cogita, cara. Exato, cara. E a grande provocação para quem está nos ouvindo e para que a gente mude a cultura de investimento em impacto e investimento incentivado se existe a liberdade de escolha, nasce automaticamente a responsabilidade para que isso seja bem feito. Né? Então, para quem está no lado da empresa, cara, olha para isso com carinho, adiciona na agenda, prioriza isso, pelo menos para fazer o diagnóstico, para fazer o estudo, para saber quanto tem na mesa. A satisfação de ver um projeto saindo do papel, de ver um depoimento de uma vida transformada, de olhar para o seu trabalho e falar, cara, transformei várias vidas, tirei 3, 5, 10, 20, 50 projetos sociais do papel ao longo desses anos, é algo extremamente valioso, que vai te conectar mais com o seu propósito, que vai fazer mais sentido todo esse esforço e o trabalho dessa loucura de correria do dia a dia. Então, assim, fica esse convite para que a gente traga esse tema como uma oportunidade de maior conexão com o nosso propósito e 2, um caminho para exercer a nossa responsabilidade social, a nossa responsabilidade cívica, porque não adianta só reclamar do governo, não adianta falar, não adianta... Cara, a gente tem que fazer a nossa parte e isso está no nosso alcance. De todo mundo aqui, de fazer. Mas eu não atuo na área tributária nem SG. Fala com a galera da sua empresa, vai lá provocar. A gente já usa a lei de incentivo? Manda lá um chat. A gente já usa a lei de incentivo? A gente já fez o estudo? Dá uma olhada nessa empresa aqui. Fala com a U-Mode que eles têm projeto. Então, assim, se a gente não for agente de transformação, quem vai ser? Cara, eu botaria um 3, né? Que assim, cara, potencializa o seu negócio, cara. Tem oportunidade aqui. Total. Que, cara, velho, quando a gente começou a entender o que dava para fazer, como eu falei, a gente aprovou um projeto, o podcast tá aí, a gente já conseguiu isso. Agora vai entrar na captação, com certeza vai ser um impacto maravilhoso o podcast. A gente já chegou até aqui sem quase muito recurso, né? Vamos ter muito mais recursos para potencializar o projeto. E esse é um dos projetos que a gente levantou.
Exato. Não, a gente tem milhões de possibilidades. Quando olha a cadeia como um todo, né? Cadeia logística ali, cadeia, o supply chain ali das marcas e tal, tem muita oportunidade ali em tecnologia que a gente pode ajudar. E eu tô aqui oficialmente até avisando os nossos clientes, assim, o Mold pode ser o mediador da gente, junto com a Incentivo, e a gente desenhar alguma coisa, não necessariamente só do nosso negócio, mas a gente está disponível. Como ele falou assim, cara, tem o nosso papel e a gente está junto, né? O Mold está junto para colar ali no Incentivo e a gente desenhar alguma coisa bacana. A gente gosta muito de um termo dentro desse processo que é a cocriação. Então, cara, a gente não vai mudar o Brasil sozinho, a gente não vai transformar essa realidade, a gente precisa unir forças. Sim. Então, fico feliz de estar somando forças aqui com a Umold, fico feliz e reforço, né, as portas estão abertas aí para os clientes, para os parceiros da Umold, da área do setor aí de moda, que queiram entender mais do assunto, de como que a gente consegue bater um papo, de tirar essas dúvidas, de esclarecer. E é importante que a gente chegue a essa conclusão. É possível, sim, como e quanto. Né? Se não for possível, também está tudo bem, mas pelo menos que essa resposta esteja clara para que a gente não tenha o risco de estar deixando dinheiro na mesa ou oportunidade passar aí para poder mudar a realidade. Deixa eu tentar passar a régua aqui, ó. Passando a régua no episódio, né? Cara, se você é empresário de moda, né? Se tem um negócio de moda, não interessa o porte, né? Cogite, né? Pense sobre, existe as leis de incentivo não à toa. Tem muito projeto bacana em várias linhas, desde a cultura até a eficiência operacional. Tem muita coisa que dá para fazer e desbloquear a inovação através do incentivo que é viabilizado, né, num projeto como esse. 2, cogite avaliar o Emodcast como, né, um apoio, se tornar um financiador, né, se tornar um patrocinador do Emodcast. Então também a gente está com isso aberto 100%. Sim. E 3, cara, conte com o incentivo, avalie lá, entenda em mais detalhe, tem um diagnóstico gratuito, né? Exatamente. Que dá para ter uma boa ideia inicial e evoluir nesse processo, né? E de forma muito legítima, assim, o Mold vai ficar muito feliz em poder participar desse processo com você, com as marcas, e a gente poder juntar, trazer essa galera porque é um tabu ainda, né? A gente conversou isso no início, isso é uma coisa que não tem o mercado não tá ainda na... Então, as marcas que quiserem, a gente vai apoiar, vai estar junto. E assim... Encerrando, né? Pra gente não abrir um outro episódio aqui. Cara, é tão poderoso esse aspecto humano que isso tudo envolve, né? Porque quando a gente fala que é transformador ir num hospital, né? E ver as crianças num tratamento... Cara, não é à toa, é algo que te muda, né? Te faz repensar, te faz evoluir, né? Como ser humano. E participar, tanto viabilizando, quanto realmente construindo, né? E atuando em projetos assim, cara... muda o jogo, a existência fica melhor, vamos dizer assim, né? Então, cara, foi um prazer te receber, a gente fazer esse papo. Quer perguntar mais algum ponto, cara? Não, a gente só tem uma coisa que a gente sempre faz nos outros episódios, dicas de leitura. O que você daria de dica pra galera? Caramba, tu preparou? A gente não combinou. Não, a gente combinou, mas a gente sempre faz isso, é legal. Isso, eu sei que ele é um cara que Cara, acho que antes de falar aí da dica de leitura, eu vou primeiro agradecer pelo convite, a oportunidade. Acho que foi um bate-papo super rico, super legal. E vou ficar também muito feliz se der certo aí, que a gente consiga somar forças nessa jornada e que eu volto daqui um tempo para contar um case de sucesso. Sim, que nasceu do podcast. Que nasceu que o podcast seja o primeiro que a gente aprovou junto. Exato. Não, vamos ter uma jornada longa aí de novos projetos e com certeza espero que desse encontro aqui a gente possa colher novos frutos. E cara, a recomendação de livro... O conteúdo, me pegou de surpresa. Conteúdos relevantes, assim, desse mercado. Talvez do mercado de ESG, talvez uma coisinha assim. Cara, eu vou um pouco mais pro lado de criação de hábitos, assim, que... Foi um livro importante para mim, não exatamente na mesma íntegra, talvez seja um pouco batido, mas que é O Milagre da Manhã. Eu acho que... Eu acredito que cada vez mais a gente precisa ter um olhar integral para a nossa vida, né? Então, para o nosso lado espiritual, para o nosso lado humano, para o nosso lado da família, para o lado profissional.
e incluir hábitos que te façam bem, incluir hábitos que te conectam com a sua essência, que te tragam mais conhecimento, fortaleçam a sua autoliderança, que te ajudem a se conectar com o seu propósito e se conhecer melhor, acho que isso vai potencializar muito a carreira de qualquer um, assim. E isso foi muito importante para mim. Eu acho que esse livro, ele me ajudou não a criar tempo para as coisas que eu entendia que de fato eram importantes e ter na minha rotina algumas ações que me ajudam a ter um maior saúde, né, emocional, saúde física e mental. Então eu acho que é um livro que eu recomendo, que eu acho que a gente transformando e nos desenvolvendo enquanto ser humano, naturalmente a gente desenvolve a nossa carreira direto. Isso eu acredito completamente, cara. Sem dúvida alguma. Botei ele na saia justa, mas ele saiu. Saiu muito bem, cara. Imagina. Douglas, muito obrigado. Foi eu que agradeço. Excelente, assim, Valeu acho demais. que vai ser um episódio de muito valor para toda a turma. Para assim. nós é extremamente relevante colocar isso em pauta, porque o mercado de moda ele precisa... Dinheiro tem na mesa, tem bastante. É um setor que fatura muito, tem muito imposto na mesa aí pra gente... Encerrando o episódio, pessoal, lembrando que, né, o Emodecast, naturalmente, é da Emode, é patrocinado pela Emode, é ela que viabiliza isso. Agora a gente vai abrir, né, para outras pessoas nos ajudarem a viabilizar através da lei de incentivo, da lei Rouanet em específico. E a gente trabalha no mercado de moda com tecnologia completamente verticalizado no setor, né? Então a gente pega desde desafios de planejamento até o sell-out, passando pelo sell-in, passando pelo desenvolvimento de coleções, passando pela gestão de carteira, planejamento, compras, todos os desafios que estão nessa cadeia de valor, de uma forma ou de outra a gente encara. E se não estão encarando, provavelmente a gente ainda vai olhar para isso. E a gente adora pegar esses desafios para, junto com grandes profissionais da área, marcas que estejam dispostas a inovar suas operações, suas formas de fazer, encontrar como que vai ser o futuro, né? Que é o que a gente vem tentando fazer e trabalhando com mais de 200 marcas que são nossos clientes e evoluindo em resultados muito legais, né? Legal. E até deixar um convite, né? Se a marca quiser, você quiser um papo, a gente tem um processo que a gente faz que a gente chama de imersão, né? Perfeito. Que a gente pode ir até a sua empresa, uma consultoria, a gente fala que é até gratuita, para a gente entender como é que funciona o seu processo, quais são as suas dores ali, toda ali na cadeia de valor, e a gente fala um pouquinho de solução, sem falar de tecnologia, e aí se essa solução fizer sentido para você, depois a gente mostra como a tecnologia consegue resolver esses problemas. Excelente. Perfeito? Sandrão, valeu a parceria. Valeu. Foi ótimo. Valeu, Douglas. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu.